E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um ponto do assunto improbidade administrativa. E o ponto que a gente vai abordar é o seguinte: como é que se apura a conduta do agente para ele se enquadrar em alguma das modalidades? E antes de dar continuidade nesse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, faz sua inscrição. Para quê? Para te gabaritar as questões de direito administrativo, para te não perder nenhuma aula, para te ter todas as informações necessárias para te acertar todas as questões de direito administrativo na tua prova. Tranquilo? Então, voltando ao vídeo, a gente vai estudar hoje como é que se apura a conduta do agente público. E a lei de improbidade traz o seguinte: ou vou apurar pela via administrativa ou eu vou apurar pela via judicial. E tu precisa entender como é que funciona as duas situações ou as duas formas de apuração. Então coloca no teu caderno o seguinte: como se apura? E tu vai colocar aqui o primeiro ponto é por meio de um procedimento administrativo. Então, uma das formas de se apurar a conduta do agente é por meio de um procedimento administrativo. E como é que funciona, professor, esse procedimento administrativo? Gente, primeiramente o seguinte: para eu iniciar esse procedimento administrativo, saiba que alguém deve representar perante a administração pública. O que é isso, professor? Alguém deve comunicar à administração pública que está havendo alguma irregularidade que pode se enquadrar em improbidade administrativa. Então a lei fala o seguinte: se você está vendo ali uma situação de improbidade, você pode avisar o poder público? Pode. E como é que se avisa? Por meio de uma representação. Então a representação é um instrumento utilizado para quê? Para eu denunciar irregularidades, para eu falar para o setor público, para eu falar para o poder público: olha, estão cometendo um ato de improbidade ali, ó, estão causando prejuízo ao erário. Então eu utilizo um instrumento. Esse instrumento é chamado de representação. Então tu vai colocar bem aqui que nesse procedimento administrativo, primeiro há uma representação. Então aqui há uma representação. É o primeiro ponto que tu deve saber. Representação. Então aqui essa representação é um instrumento utilizado para comunicar ao poder público ali que está havendo irregularidades. Agora, o que tu precisa saber? Qualquer pessoa está autorizada a representar perante o poder público? Exatamente isso. Então tu vai colocar aqui a representação, ela é feita por qualquer pessoa. Então coloque aí que a representação qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. E está aqui a pessoa que está fazendo a representação. Ela está feliz da vida, está contribuindo com o poder público. Qualquer pessoa fez a representação. Tranquilo? Então, o que é essa representação na prática? É chegar e comunicar ao poder público que está havendo irregularidades. Só que, para eu representar, a lei fala que eu preciso atender alguns requisitos. Então, a pessoa que quer representar contra o agente público, saiba que ela precisa apresentar provas, deve haver indícios de autoria, deve se qualificar, ou seja, apresentar nome, seus dados, endereço, tudo. Para quê? Para eu não fazer a máquina pública investigar uma situação que às vezes não existe. Então, se você quer representar, você deve atender os requisitos. Então, para atender os requisitos, você precisa se qualificar, precisa ter provas, deve haver indícios de que há uma autoria ali. E você, se atender os requisitos ou não, vai apresentar ali a tua representação à autoridade administrativa, que ela vai analisar se há ou não o preenchimento dos requisitos. Então veja, no procedimento administrativo, alguém faz uma representação e essa representação é dirigida, vai colocar é dirigida a quem
Essa representação é dirigida à chamada autoridade administrativa. Autoridade administrativa. Então, essa autoridade que está lá dentro do órgão, é ela que vai receber essa representação. Ela que vai receber essa representação e vai analisar os requisitos. Então, essa autoridade aqui, ela vai fazer duas coisas. Vai analisar os requisitos e da análise dos requisitos pode acontecer duas coisas. Quais? Ou ela acata ali, preencheu os requisitos, massa, ou não acatou. Se não acatou, acontece uma outra situação. Então aqui, a autoridade administrativa, tu vai colocar, ela pode rejeitar, ou pode apurar. Ela pode rejeitar ou pode, vou colocar pode aprovar. E cada situação dessa aqui acontece mais consequências jurídicas. Então, aqui no procedimento administrativo há uma representação para a autoridade administrativa. Ela pode rejeitar ou ela pode aprovar. Quando é que ela rejeita? Quando não atender os requisitos. Quando não atender os requisitos, ela vai rejeitar com um despacho fundamentado ali, rejeitando e falando o porquê ali aquela representação não vai para frente. Ou ela pode aprovar. Então, se ela aprovar, saiba que os requisitos foram atendidos. Se foram atendidos, ela vai aprovar, ou seja, está tudo ok. Vai fazer o que agora? Vai apurar os fatos. Então, tu vai colocar bem aqui que ela pode rejeitar. Tu vai colocar entre parênteses. Quando não atender aos requisitos. Quando não atender aos requisitos. E quando ela aprova, quando atende os requisitos. E depois de aprovar, a autoridade manda apurar, ou seja, manda investigar aquela situação. Então, aprovou, haverá a apuração dos fatos. Então, aprovou, haverá apuração dos fatos. E o que acontece ali de detalhe? Saiba que essa apuração dos fatos será uma comissão que tomará conta, chamada de comissão processante. Então, no momento que eu vou apurar ali a conduta do agente público, saiba que essa comissão processante, ela vai tomar conta do processo e ela precisa dar ciência ao Ministério Público. Para quê? Para ele tomar ciência e mandar um representante para lá para acompanhar o procedimento administrativo. Resumidamente, é isso quando se fala em procedimento administrativo. Alguém entra com uma representação, ela é dirigida à autoridade administrativa, a autoridade ela pode rejeitar se não atender os requisitos ou pode aprovar. Se aprovar, manda apurar os fatos e a comissão que estiver tomando conta deve dar ciência a quem? Lembra? Ministério Público e Tribunal de Contas. Eles mandarão um representante para lá para acompanhar o procedimento. Tranquilo? De boa? Então, essa é uma das formas de eu apurar a conduta do agente público. Lógico que eu fiquei restrito ao que a lei trata, ao que a lei traz ali de forma expressa. Para quê? Para te acertar as questões de improbidade administrativa. Lógico que esses assuntos vão se correlacionar com outros, mas não é o objetivo da aula. Então veja que uma das formas é o procedimento administrativo. Qual é a outra forma, professor? O processo judicial. Então tu vai colocar bem aí, processo judicial.
processo judicial. Como é que acontece aqui no processo judicial? Gente, tomando conta das informações que estão previstas na lei. Como é que acontece? Aqui no processo judicial, acontece da seguinte forma. Para eu provocar o Poder Judiciário, eu preciso ir lá nele e falar, olha, está acontecendo certa situação, está aqui os meus pedidos, está aqui o que aconteceu. Então tem que fazer de modo geral isso, provocar o Poder Judiciário. E quem pode provocar o Poder Judiciário? Aí que tu deve se ater, que no processo judicial a pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público pode propor ação de improbidade administrativa. Então tu vai colocar primeiramente o seguinte, quem pode propor? Anote aí, quem pode propor a ação? Quem pode propor? Tu vai colocar que tanto a pessoa jurídica interessada, quem é a pessoa jurídica interessada? É aquela que sofreu o dano, né? Aquela que está ali sofrendo o dano. Como o Ministério Público, esses dois aqui podem propor ali a ação de improbidade. Esses caras aqui são chamados de sujeitos ativos, não. Esses caras são, essa pessoa jurídica é o sujeito passivo e esses caras aqui, eles vão atuar dentro do processo do chamado polo ativo. Grava bem. Gente, num processo há o polo ativo e há o polo passivo. Tá aqui os dois polos. Dentro do polo ativo, eu vou ter quem? Aquela pessoa que está ali decepcionada, que sofreu dano, aquela pessoa que está indignada. Se ela está indignada porque ela sofreu alguma coisa, se ela sofreu alguma coisa, o nome dela é sujeito passivo. Então, o sujeito passivo, aquele que sofreu dano, está indignado. E quando ele chega dentro do processo, ele vai ocupar um lugar. Qual é o lugar dele? Polo ativo. Por que polo ativo? Polo ativo é aquele que está provocando o Poder Judiciário. É aquela pessoa ali que está, de modo geral, acusando alguém. Então, o meu sujeito ativo, vou colocar bem aqui. Vou colocar bem aqui, juiz, para você enxergar melhor. Polo ativo. Polo passivo. Gente, quando você estuda processo civil, aí o professor vai falar um monte de coisa para você e fala que o processo começa aqui nesse momento em que alguém provoca o juiz. O juiz é órgão do Poder Judiciário. Então alguém provoca o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar a pessoa que está sendo acusada. De modo geral é isso, só para você pegar. Então aqui no polo ativo, alguém provocou o juiz e o juiz o que ele fez? Mandou notificar, intimar, citar. Aí depende dali do ramo da justiça para você ter uma nomenclatura mais técnica. Mas vou colocar aqui que o juiz mandou avisar, mandou notificar o polo passivo. Agora, quem é esses caras, polo ativo ou polo passivo? Quem vai provocar o juiz? É quem está lá no esquema, ganhando dinheiro, quem está causando prejuízo. Ah, eu estou causando um prejuízo aqui, mas agora eu vou provocar o juiz. Vou provocar o Poder Judiciário. É a pessoa que está praticando os atos que vai provocar o juiz? Não. Ela quer que ninguém saiba. Ela quer que ninguém saiba. Quanto mais tempo ninguém souber, mais tempo ela vai se aproveitar daquela situação. Mais tempo ela vai estar prejudicando, causando prejuízo ao erário ou se enriquecendo de forma ilícita. Então, a pessoa que está praticando o ato, ela não quer saber de provocar o Poder Judiciário. Quem quer saber de provocar o Poder Judiciário? É quem está sofrendo, é quem está pegando porrada. Por exemplo, se há ali uma situação de agressão, quem é que vai procurar o Poder Judiciário? Quem foi agredido. Não é quem está agredindo, é quem foi agredido. Então,
Quem está sofrendo o dano é que procura o Poder Judiciário. Quem está sofrendo o dano vai se enquadrar onde? Num polo ativo. É o polo que vai provocar o Poder Judiciário. E quem é que vai estar no polo ativo? É o sujeito passivo, aquele que está recebendo o dano. Então, aqui no polo ativo, aqui se encontra o meu sujeito passivo. Já vou colocar aqui que pode ser, por exemplo, aquela administração direta, indireta, só para ficar mais claro. Então veja, o sujeito passivo é o cara que ocupa o polo ativo, é ele que vai provocar o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai fazer o quê? Vai notificar a outra parte, vai dar ciência à outra parte para o processo começar. E quem é a outra parte ali? É aquela que está praticando o ato. Ele está ali doido praticando o ato. O que acontece? Ele chega lá, o carteiro, o oficial de justiça na porta dele. Ei, parceiro, tá aqui uma notificação da justiça. Então, a pessoa que estava praticando o ato recebeu ali uma notificação, uma ciência da justiça. E essa pessoa ela vai ocupar qual polo? O polo passivo. Então, aqui ocupa o polo passivo quem? Esse cara aqui chamado de sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? O agente público ou particular. Gente, deu para compreender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui clareia a tua mente e faz com que tu não erre questão besta de prova. Então, segura. O sujeito passivo, ele ocupa qual polo do processo? O polo ativo. Quem é o polo ativo? É aquele que vai provocar o Poder Judiciário. E chegou no juiz, o que ele faz? Manda cientificar o chamado polo passivo. Quem é o polo passivo? É o cara que praticou o ato chamado de sujeito ativo. Por que tem que esclarecer isso na tua cabeça? Porque quando eu falo processo judicial, quem pode propor? A pessoa jurídica interessada ou o Ministério Público. E a banca fala o quê para essas pessoas? Fala de polo ativo. Fala que o Ministério Público pode figurar num polo ativo. A pessoa jurídica interessada pode figurar num polo ativo. E se tu não sabe o que é polo ativo, tu vai marcar errado, porque tu vai pensar que é a mesma coisa que sujeito ativo e não é. Então, segura essa informação. Então, pessoa jurídica interessada e Ministério Público vão ocupar o polo ativo da ação. Tranquilo? Então, se você entendeu essa parte aqui, se não entendeu, deixa a dúvida no comentário. Professor, não entendi, que eu rápido ali respondo para você. Então, vamos dar continuidade aqui no conteúdo. Suponha que você tenha entendido agora essa questão do polo ativo, do polo passivo. Não me erre essa questão, pelo amor de Deus, não me erre uma questão dessa. Então, esses caras aqui, pessoas jurídicas interessadas no Ministério Público, vão figurar no polo ativo da ação. E outro ponto que eu quero que tu guarde. Esse Ministério Público aqui, além de ele atuar no polo ativo, ele pode atuar como fiscal da lei. Então, tu vai colocar bem aqui. Que o Ministério Público, esse Ministério Público, ele pode ser fiscal da lei ou atuar no polo ativo. E a banca cobra isso, professor, exatamente dessa forma. E você não vai me errar mais esse tipo de questão. Então, o Ministério Público, ou ele atua como parte, chamado do polo ativo, ou o Ministério Público, ele atua como fiscal da lei. Você precisa guardar somente dessa forma. Então, aqui no processo judicial, essa pessoa jurídica ou o Ministério Público vão atuar no polo ativo, vão provocar o Poder Judiciário. E aqui tem mais uma informação. Essas pessoas vão provocar
o Poder Judiciário. E eu quero que tu grave duas coisas aqui do Poder Judiciário, sem delongas e sem entrar em direito constitucional. Qual é a primeira informação? Que aqui, esse processo de ação de improbidade, ele tramita em primeira instância. Segundo, o rito é o rito ordinário. Só grave essas duas situações. Quando você estiver estudando processo civil, estiver estudando direito constitucional, vocês vão entender melhor como é a estrutura do processo. Mas, para acertar a questão de improbidade administrativa, para acertar a questão que está prevista na legislação, grava bem as informações que estão no quadro. Aqui o Poder Judiciário, ele é de primeira instância. É o primeiro ponto. Segundo ponto, o rito dessa ação é o rito ordinário. E como é que a banca vai falar para você? Ela vai falar que é o rito sumaríssimo, o rito sumário, vai falar qualquer coisa que não isso, beleza? Rito ordinário é rito comum dos processos. Grava bem esse tipo de situação. Então veja, a gente verificou esse ponto aqui, como se apura. E agora, se a administração pública não apurar a conduta do agente público, se ela não apurar, ela vai se enquadrar na chamada prescrição. Então, tu vai colocar bem aqui, tu copia essa parte, copiou, de boa. Agora tu vai apagar. Eu vou apagar, na verdade, tu não é meu empregado para ficar pagando. Eu vou apagar aqui e vou colocar o seguinte: como é que o que acontece se a administração pública ela não apurar? O que acontece com ela? Ela é punida, a administração pública. Essa prescrição é uma forma de punir essa administração pública. Então vou colocar bem aqui: se não apurar se não apurar a conduta do agente, se não apurar a conduta, o que acontece se eu não apuro a conduta? Gente, se a administração pública ela não apurar, ou seja, ela não tá nem aí para o que está acontecendo, tá fechando os olhos. Se ela fizer isso, saiba que tem um prazo. E se esse prazo chegar e se esse prazo expirar, saiba que é aí que ela não vai poder fazer nada. Então, se não apurar a conduta, tu vai colocar bem aqui: pode ocorrer a chamada prescrição. Esse ponto cai em prova demais, mano. Cai muito mesmo esse ponto aqui. Na verdade, tudo cai em prova que está sendo dito aqui. Mas tem uns pontos que cai bastante. Ocorre a prescrição. O que é a prescrição? É a perda da administração pública poder apurar a conduta do agente público ali. É a perda da administração pública poder apurar e sancionar aquela situação, aquela conduta do agente público. Então, a prescrição é o que? A administração pública perde a possibilidade de apurar pelo decurso do prazo. Ou seja, passou um prazo, a administração pública não fez nada, agora ela não vai poder fazer mesmo. Então, qual é esse prazo? Em quais situações ele é aplicado? Aí tu vai colocar o seguinte, que a prescrição, ela é de 5 anos para essas situações que eu vou colocar no quadro agora. Então, a prescrição será de 5 anos. Ela será de 5 anos em quais casos? Aí tu vai colocar que quando encerrar o exercício do mandato, da função de confiança, do cargo em comissão, eu começo a contar 5 anos para prescrição. Então tu vai colocar 5 anos a contar. Isso aqui é demais, também importante. Deve saber de quando conta a contar do término
do exercício de que? Aí vem bem aqui. Mandato, função de confiança o que mais? Cargo em comissão. Então, gente, nesses 3 casos aqui, qual é o prazo? 5 anos. Conta da onde? Do término do exercício, do mandato, função de confiança ou cargo em comissão. Por exemplo, vamos supor que um prefeito ele tenha praticado um ato de improbidade. Vou colocar aqui o carinha aqui. Vou colocar. Ah, professor, prefeito pode figurar ali nas ações de improbidade? Com certeza pode. Vou colocar aqui que 2020 é o encerramento do mandato dele. 2020 aqui é o encerramento do mandato. Então esse prefeito aqui, ele praticou um ato de improbidade bem aqui, ó. Vou supor aqui 2019. A partir de quando eu vou contar esses 5 anos? Daqui de 2019 ou daqui de 2020? 2020, porque é quando encerra o exercício do mandato dele. Então, daqui de 2020, eu vou contar 5 anos para a prescrição. Então, daqui que eu conto, ou seja, do término do exercício do mandato, do cargo em comissão e da função de confiança. Tranquilo? De boa? Então, todos os casos vai ser 5 anos, professor? Não. Vou apagar aqui. Qual é o outro caso? E tu vai colocar o seguinte, que a lei fala que a prescrição é de 5 anos nesses casos e no caso de servidor efetivo, o servidor efetivo é você que vai passar no concurso público esse ano ainda. E o chamado empregado público. E a lei coloca dessa forma aqui, essa forma que você deve segurar para a prova. Por quê? A banca a gente não se discute. Servidor efetivo e empregado público. Qual é o prazo? Aí a lei fala o seguinte, que é o prazo previsto em legislação específica para a penalidade de demissão. Então, se o agente pratica um ato que se enquadre em demissão, tem um prazo para prescrever. Qual é o prazo? Na Lei 8.112 é de 5 anos. Então, se o agente é servidor efetivo, eu uso o mesmo prazo da legislação específica dele. Então, tu vai colocar assim no teu caderno. Servidor efetivo e empregado público, tu vai colocar que é o prazo previsto em legislação específica. Nos casos em que se aplica a demissão. Então, no caso do servidor federal, qual é a lei que é aplicável aqui? É a Lei 8.112. Qual é o prazo de prescrição na Lei 8.112 para as penalidades que se enquadram em demissão? 5 anos. Mas com a informação que eu quero que tu guarde, servidor efetivo e empregado público, prazo de legislação específica para a modalidade demissão. Guarda dessa forma para acertar a questão de prova. Tranquilo, de boa, quase. Qual é o outro ponto que tu deve guardar? Porque uma jurisprudência recente do STF e tá caindo muito em prova e principalmente a banca CESP, que adora cobrar jurisprudência. Qual é o caso? Eu disse que a prescrição é de 5 anos nesses casos aqui. Eu disse que servidor efetivo e empregado público, o prazo está legislação específica. Eu não disse isso? Disse. Então, há prescrição? Há.
Só que há algumas situações que não haverá prescrição. Quais são essas situações? No caso de ações de ressarcimento ao erário. Se é para ressarcir ao erário, porque houve algum dano ali, saiba que a administração pública ela tem um tempo que quiser para ajuizar uma ação. Por quê? São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário que foram praticados com a conduta dolosa. O que isso significa? Primeiro coloca no teu caderno uma observação bem aqui. STF, vou colocar aqui no meio, falou o seguinte, que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário na modalidade. O que isso significa, professor? Na modalidade dolosa. Grava bem isso aqui. Mano, isso aqui cai demais. Isso aqui é questão certa na tua prova. Olha só. Ressarcimento ao erário, o agente público ele pode praticar uma conduta na forma culposa ou na forma dolosa. Se o agente público pratica uma conduta na forma culposa, ele pode responder uma ação de prejuízo ao erário? Pode ou não pode? Pode. Pode ressarcir o dano? Pode. Se o agente público pratica um ato de forma dolosa, ele vai responder por improbidade, prejuízo ao erário? Se ele causar um dano? Sim ou não? Sim. Só que, para isso acontecer, ou seja, para eu não ter um prazo, para a administração pública não ter prazo para apurar ali a conduta do agente público, de forma resumida, essa situação aqui, como é que ela acontece? O agente público, ele pratica uma conduta que causa um prejuízo ao erário de forma dolosa. Nesse caso que ele pratica de forma dolosa, o prazo de prescrição não tem, é imprescritível, ou seja, não importa quanto tempo passar, se ele praticou uma conduta dolosa contra a administração pública que causou um prejuízo ao erário, saiba que a administração pública tem qualquer prazo, ou seja, ela não tem prazo para ingressar com uma ação contra esse agente público. Então é isso que o STF falou, que é imprescritível, ou seja, é aquilo que não prescreve, é aquilo que não tem prazos. Então é imprescritível as ações imprescritíveis, as ações de ressarcimento ao erário. Então é para ressarcir o erário, então é imprescritível. Somente se o agente público agiu com dolo, ou seja, somente a modalidade dolosa. Se o agente público causou um prejuízo ao erário, as ações de ressarcimento ao erário, se ele causou um prejuízo ao erário de forma culposa, a ação será imprescritível? Não. Por quê? Porque é exigido o dolo. Então, para a ação ser imprescritível, é necessário que seja na forma dolosa. Deu para compreender? O agente público age com dolo e essa ação ali para cobrar os valores dele pode ser ajuizada a qualquer momento. Ou seja, não há um prazo específico. Ah, professor, não entendi nada. Só grava essa frase aqui com as palavras que eu estou marcando. Que o STF falou que são imprescritíveis. Ou seja, aquilo que não prescreve as ações de ressarcimento ao erário somente nessa forma dolosa. Se tu vê na questão que colocou são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário na forma culposa, tá errado. Porque é na forma dolosa. Se for na forma culposa, professor, então tem prazo? É exatamente isso. Se for na forma culposa, tem prazo, aí precisa analisar essas duas situações aqui. Se o cara ocupava um mandato, uma função de confiança, um cargo, comissão, ou se era servidor efetivo, empregado público. Deve aferir, deve medir essa situação aqui. Tranquilo? De boa? Então, gente, esses foram os pontos de improbidade. Agora,
vou colocar as questões para vocês. Vou deixar o link do canal do Telegram, é onde eu coloco todas as questões de todas as videoaulas que a gente trabalha aqui. Fica mais fácil para o aluno, porque a hora que ele entra vai estar lá. Quando a gente coloca o link do arquivo, acaba corrompendo e o aluno acaba perdendo ali a possibilidade de treinar as questões. Tranquilo? Então, fica ligado aí. Se você acabou de chegar nesse vídeo, faça a inscrição que a gente vai ter próximas aulas de Direito Administrativo e as questões vão estar aí no link do canal do Telegram. Ah, professor, não usa o Telegram. Baixe o Telegram, que é uma ótima ferramenta para quem estuda para concurso. Tranquilo? Então, bons estudos e até a próxima.